Olá, você sabia que nem todo implante dentário dá certo? Fique até o final, que irei lhe apresentar os principais motivos para os insucessos nos tratamentos com implantes dentários. Mas antes de mais nada, inscreve aí no nosso canal, deixe seu like, curta, ative o sininho para poder acompanhar mais conteúdo de qualidade desse nosso universo odontológico. Separei para vocês aqui 5 dos principais motivos que eu acredito para o insucesso, nos tratamentos com implantes dentários. Bem, eu vou ser bem objetivo. Motivo 1, falta de exames adequados. Não existe, pessoal, fazer um tratamento com implantes dentários sem um exame tridimensional. Quando eu falo exame de imagem, porque você tem as radiografias, que são radiografias ali bidimensionais, as radiografias mais simples, que você só vê o osso como se fosse uma foto, e quando a gente vai avaliar para implante, a gente precisa de uma tomografia, porque a gente pega o paciente e você corta ali, a maxila, a mandíbula, o osso, e fatia ele, e você avalia inclusive a espessura dele, a relação daquela região que você vai colocar o implante com o dente, que vai ser a prótese. Então você precisa avaliar se dá para fazer aquele implante só com uma técnica mais simples, ou se você precisa fazer, por exemplo, um enxerto ósseo, uma reconstrução. Já pensou você ir para uma cirurgia onde você, na verdade, precisaria de uma reconstrução óssea por uma atrofia severa que você tem pela perda de dentes há muitos anos, e, na verdade, o profissional só vai descobrir isso na hora que ele já abriu. Ele não se preparou, não tem os insumos necessários para realizar aquele procedimento. Então, acaba que você pode ter um insucesso muito sério por colocar o implante ali numa posição inadequada, colocar o implante fora do osso até. Então existem várias questões relacionadas a você não ter um exame adequado, principalmente esse que eu falei, o exame tomográfico, onde você avalia o paciente do ponto de vista ósseo em 3 dimensões. Motivo número 2. Falta de um planejamento protético adequado. Um paciente que não tem mais o dente, ele não quer a raiz no osso, que é o implante, a raiz artificial. O que ele quer mesmo é o dente. Então, o implante ele serve como uma fixação rígida ali para substituir aquela raiz que ele já perdeu. Tá? Então, ele precisa fazer esse tratamento baseado num planejamento reabilitador. Ou seja, a equipe que vai atender o paciente precisa projetar todo o caso, pensando em todas as variáveis, que é o que a gente faz aqui no ateliê, levar em consideração todas as demandas estéticas e funcionais protéticas, para depois sim determinar onde queremos colocar cada implante. Então, pessoal, se não fizer esse planejamento protético preciso, com certeza não teremos essa compatibilização da estrutura óssea em relação aonde que vai ser o dente que o paciente precisa e que vai gostar, que vai ficar satisfeito. Realmente não vai ficar bacana. O paciente ele vai ficar insatisfeito e, na verdade, isso pode acontecer por vários motivos, que nesse momento não vou explicar para o vídeo não ficar muito extenso, mas a gente vai preparar mais material para vocês de maneira mais detalhada no futuro. Então agora eu vou passar para o motivo 3, que é a falta de manejo tecidual. Porque eu falei de relação do osso com a prótese, mas o componente fundamental, pessoal, é o tecido, a gengiva, como vocês entendem, Que na verdade, quando essa gengiva está ao redor dos implantes, ela se chama tecido periimplantar ou mucosa periimplantar. Então esse tecido periimplantar, ele precisa estar numa quantidade adequada, uma qualidade adequada, e essa quantidade e qualidade adequada vai servir de arcabouço, de arquitetura para a prótese, para o dente. Então, quando a gente vai fazer um implante no paciente, a gente busca entregar um dente que seja praticamente imperceptível do ponto de vista de que é implante ou não. Esse é o nosso objetivo. Um paciente, às vezes, precisa perder um dente, um central, e a gente trabalha para que o paciente reabilitado fique amplamente satisfeito, porque ninguém vai saber dizer na rua ou em casa
o que é que foi feito ali. Essa busca do natural, esse mimetismo com o natural no implante dentário só é possível com o correto manejo tecidual. E esse manejo tecidual, pessoal, tem a ver com, por exemplo, no caso de uma extração minimamente invasiva, minimamente traumática, onde você consegue extrair o dente sem prejudicar a estrutura que está ali em volta, tanto de tecido mole quanto tecido ósseo. Se for um paciente que já perdeu um dente e tem um rebordo ali já mais cicatrizado, mais atrófico, como que você vai fazer aquela incisão, se você vai deslocar um tecido de melhor qualidade para um que precisa, para dar esse contorno mais interessante. Porque muitas vezes, se você for observar, se for um caso que aconteça com você, alguma pessoa próxima, normalmente quando você tem um dente que você perdeu, existe uma depressão na região da gengiva, existe uma perda, um afundamento daquela estrutura, que é natural da perda do dente, porque o osso que está ali por baixo, o tecido, ele existe normalmente em função do dente. Quando você perde o dente, aquele tecido ele colaba, ele murcha, né? Ele atrofia. Na hora que você vai instalar esse implante, você precisa devolver o que perdeu. E muitas vezes essa devolução se dá às custas de, por exemplo, uma enxertia de tecido mole, tecido conjuntivo, para ganhar esse volume, deixar essa gengiva mais adequada. Existem várias abordagens técnicas também para a devolução dessa arquitetura gengival, para deixar essa característica bonita, né? E aí você pode pensar, mas se não fizer essa abordagem, o que é que pode acontecer de mal, de ruim, né? Então, assim, um tecido que não tem essa qualidade, por exemplo, de uma faixa de tecido queratinizado, é um tecido resistente, quando você escova, não machuca. Quando você não tem, quando esse tecido está muito frágil, você vai fazer uma escovação, machuca. Às vezes você não tem o tecido que fica entre um dente e outro de uma maneira adequada, gera ali um espaço para acúmulo de alimento e aí incomoda também na hora que esse alimento acaba ficando ali impactando. Então o próprio desenho da prótese ele fica normalmente deficiente porque gera ali um afundamento do tecido na região externa porque não foi compensado esse tecido que murchou, não foi compensado, então ali muitas vezes fica entrando alimento. Muitos pacientes chegam aqui se queixando dessa deficiência. Então o implante pode estar em posição, não está perdido, digamos assim, está no osso, tem o dente, mas do ponto de vista de satisfação do paciente é um insucesso, ponto, por desconforto. Ou então em área estética, como eu falei, fica feio, é um insucesso. O critério de sucesso atualmente, ele passa pela satisfação do cliente. Eu estou batendo nesse ponto porque realmente é um ponto muito forte aqui do ateliê. A gente maneja muito tecido e nossos trabalhos ficam assim praticamente imperceptíveis. A gente tenta buscar. Não somos perfeitos, perfeito só Deus, mas o trabalho que a gente busca é sempre nessa qualidade de sinergia dos tecidos duros e moles. Passando agora para o motivo número 4, que é a falta de cuidado do paciente. Porque, pessoal, isso é importante falar. Você já teve uma dentição decídua, né, que é a dentição de leite, e você teve a chance de treinar. Depois veio a dentição permanente, que é a dentição realmente para você usar, e se você foi para o implante, é porque alguma coisa não deu muito certo. Se foi um caso de trauma, infelizmente aconteceu com você, de você ter uma fratura, de você bater o dente em algum lugar e você perdeu, é uma outra situação. Mas se for um caso que você perdeu por uma infecção, por uma cárie, por uma doença no tecido da gengiva, né, a doença periodontal, e você precisou perder o dente, então tem ali uma falta de um cuidado que você teve com a sua dentição, às vezes por má informação, por falta de orientação, independente do motivo, faltou cuidado. Então, é importante você entender que para você ser candidato a um implante dentário, você precisa ter uma mudança nesse hábito de higiene, nessa consciência. Então a gente sempre busca aqui conscientizar muito os pacientes candidatos a implantes dentários para que haja uma manutenção do trabalho realizado. Porque muitas vezes o trabalho ele é extremamente bem feito, não existiu nenhum tipo de equívoco profissional, mas o paciente ele não cuida.
e quando chega já um implante, por exemplo, com uma perda óssea avançada e que dá para observar que é um padrão de higiene do paciente, porque ele tem uma perda óssea não só do implante, mas também nos outros dentes. E é importante salientar que quando essa perda óssea, essa doença no implante, que chama doença periimplantar ou periimplantite, ela é extremamente mais complexa com relação a esse tratamento do que com relação aos dentes. Então, o paciente que vai se submeter a implantes, ele precisa ser mais consciente ainda com relação à higiene e manutenção para poder não ter dissabores no futuro de ter, por exemplo, uma perda de implantes ou a necessidade de ter que remover esse implante que já não está mais numa condição satisfatória. Então, eu vou frisar para você que porventura possa já ter um implante dentário ou muitos implantes, enfim, que você faz sua higiene adequada, você foi orientado pelo profissional a como fazer essa manutenção, como fazer essa higiene. Também existe uma parcela de pacientes que chegam aqui com tratamentos de implantes já realizados e não tem a mínima noção de que existe a necessidade de uma higiene diferenciada a depender do tipo de tratamento. Nem todo tipo de tratamento de implante ele é igual. Você não tem como comparar um implante unitário com um implante de arco total. Tem pacientes que não tinham mais nenhum dente no arco, né, por exemplo, na maxila, e que ele usava uma dentadura, por exemplo, e passou a usar um tipo de prótese chamado prótese do tipo protocolo, que nada mais é do que uma prótese fixa sobre esses implantes, que podem ser 4, 5, 6 implantes, enfim. A forma de higiene e de manutenção são completamente distintas. Será que você tem essa noção? Você faz esse acompanhamento? Busque se informar um profissional de confiança para você realmente deixar esse tratamento com longevidade. E para finalizar, o quinto motivo para realmente insucesso no tratamento com implantes, sem dúvida, pessoal, é você fazer um tratamento com profissionais não habilitados. Isso vai desde profissionais que realmente não têm a formação na parte reabilitadora com implantes, até profissionais que talvez tenham uma certa formação, porém, seu caso seja complexo demais, esteja além do limite da curva de aprendizado do profissional. Infelizmente, é uma realidade. A gente acaba tendo, alguns insucessos e que a gente precisa saber como conduzir. A depender do caso, existem complicações mais simples e complicações, insucessos mais trabalhosos de se resolver. Tá? Então, cada caso precisa ser avaliado. É um ponto delicado de se falar, mas é uma realidade, porque se você tem ali os problemas que podem advir de uma situação como essa, são inúmeros, de complexidades variáveis, e o que eu posso lhe recomendar é que busque, com certeza, a formação desse profissional, qual o tempo de experiência, a vivência, Um profissional, principalmente no âmbito cirúrgico, ele precisa de uma imersão, de uma dedicação de anos nessa área, nessa especialidade, uma visão multidisciplinar para poder realmente conseguir entregar resultados que acredito que seja o que você busca, que você procura. Veja tratamentos que ele já realizou, pacientes que ele já atendeu. Isso aí, com certeza, vai lhe ajudar nesse processo de seleção com relação à equipe de profissionais que você vai procurar. É um ponto que, com certeza, vale a pena você se dedicar antes de fazer seu tratamento com implantes dentários. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se esse conteúdo foi interessante para você, se você gostou, se você acha que tem alguém que vá se beneficiar do que foi falado aqui, compartilhe esse vídeo, marque o colega, curta, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.